Esperar o pessoal entrar aqui na sala da live. Mais uma live do Vira DP. Boa noite para quem vai chegando aqui na nossa live. Hoje a gente vai falar sobre imposto de renda retido na fonte na DCTF. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal ir entrando, no Instagram entregando nossa live, nosso conteúdo para o pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Quem for entrando já vai enviando o aviãozinho para os colegas, para os amigos, para os patrões, que hoje a live é muito interessante, é sobre um assunto que tá aí batendo na porta do DP e a gente vai falar tudo que vocês precisam saber sobre o imposto de renda. Boa noite, quem tá chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Nossa live de hoje sobre imposto de renda retido na fonte na DCTF. Vou explicar do começo ao fim sobre o assunto, tudo que vocês precisam saber sobre isso, tá? Mas aproveita e manda o aviãozinho pro colega, porque eu vou ter uma novidade para contar durante a live e vai ser muito legal. É uma coisa que a gente nunca fez aqui no Vira DP e eu acho que vocês vão gostar. Então, quanto mais pessoas tiver, mais pessoas participar, mais legal vai ser para eu poder compartilhar não só o conteúdo da live de hoje, mas essa novidade que eu quero contar para vocês aqui durante a live, tá bom? Vamos esperar o pessoal ir entrando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Tem gente nova chegando. Falou de imposto de renda, tá todo mundo com a cabeça lá na declaração do imposto de renda, né? Contadores, departamento pessoal, administradores e também as pessoas que precisam declarar. Tá todo mundo naquela correria, naquela preocupação de entregar a declaração corretamente, dentro do prazo. Então a gente já fica meio assim, mas hoje a gente não vai falar sobre a declaração de imposto de renda, ou pelo menos não diretamente, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, é claro que a gente pode de repente estar tirando um tempinho aí pra gente conversar também sobre esse assunto, tá? Então, pessoal, vou começar aqui, né, em respeito às pessoas que já entraram no horário, se comprometeram com o horário da live. Eu sei que às vezes 7h30 é um pouco corrido para algumas pessoas, mas a gente tem que definir um horário que consiga aí alcançar o maior número de pessoas possíveis para a gente chegar, né, as informações até vocês, tá? Bem, hoje eu escolhi esse assunto sobre o imposto de renda retido na fonte na DCTF. Por quê? Porque é um assunto que eu já abordei no feed, nos nossos conteúdos ali de matérias dentro do feed, também na nossa página do YouTube, mas eu achei importante abrir uma live sobre isso, porque é um assunto que é recente, de certa forma, e ao mesmo tempo, a curto prazo, a gente tem uma adaptação aí, uma preparação para ser feita dentro do departamento pessoal, para que a gente não perca nenhum passo dessa obrigação, tá? Então, a obrigação do imposto de renda retido na fonte inicia agora em maio, e por conta disso, nós vamos falar sobre o assunto aqui na nossa live. Quem tá chegando, tá me ouvindo? Tá conseguindo ouvir legal? Tá conseguindo me ver também?
dá um joinha aí pra mim, poder ver como é que tá a entrega do meu conteúdo aí pra vocês. Só me dá um ok aqui pra mim poder continuar com a live, gente. Tá tudo bem? Tá todo mundo conseguindo me ouvir, me ver, tudo certo? Tá ok. Então, qualquer coisa vocês vão chamando a minha atenção aqui nos comentários, tá? Então, gente, vamos começar pelo início da história toda, tá? Para quem não sabe, o imposto de renda é um tributo calculado, um imposto calculado sobre a folha de pagamento. Por isso que a gente chama imposto de renda, porque ele é um imposto calculado sobre a renda, retido na fonte, que significa o quê? Que ele é retido, ou seja, descontado direto na fonte, que é a renda, tá? Então, por isso esse nome imposto de renda retido na fonte. Nada mais é que um imposto que fica a cargo da Receita Federal e serve como uma antecipação daquela nossa declaração anual de imposto de renda. Ou seja, conforme os rendimentos de cada trabalhador, de cada pessoa que presta serviços a uma pessoa jurídica ou física até, tem antecipadamente uma retenção direto na fonte, que é o rendimento, a renda dele, o pagamento, que automaticamente faz com que isso antecipe uma parcela do imposto que talvez você teria que pagar lá na declaração do imposto de renda. Porque vocês imaginem o seguinte, não sendo feita essa retenção direto na fonte mensalmente, esse valor acumularia para um pagamento único lá na declaração anual do imposto de renda, tá? Então, o valor seria bem significativo, bem pesado, para toda e qualquer pessoa física fazer esse recolhimento, né? Então, por isso, de acordo com a tabela publicada em 2015, lembrando que a gente não teve um reajuste na tabela de imposto de renda desde 2015, né? De acordo com cada valor de faixa da tabela de imposto de renda, você tem um valor de retenção a contribuir para a Receita Federal como forma de antecipação do pagamento do imposto anual de imposto de renda, tá? E isso é feito na folha de pagamento mensal ou no recibo de pagamento de prestador de serviço autônomo, por exemplo, de acordo com o pagamento efetuado mensalmente. Só que aí tem outro detalhe a ser observado, tá? Que o imposto de renda tem como fato gerador o mês do pagamento, o que para nós do departamento pessoal pode gerar uma certa confusão. Porque a gente trabalha por regime de competência na folha de pagamento, certo? Tudo que aconteceu no mês 2, eu gero na folha de pagamento do mês 2 e pago até o 5º dia útil do mês 3. E os impostos ali durante o mês 3 vão sendo pagos. FGTS dia 7, imposto da Previdência, que é o INSS, dia 20. Então, por enquanto é assim, tá? Mas como até eu falei na última live, o FGTS também vai passar para o dia 20. Então, tem aí algumas mudanças que vão acontecer. Mas o que eu quero dizer com isso? Que o imposto de renda, diferentemente do INSS, do PIS sobre a folha, do FGTS, ele traz como fato gerador o mês do pagamento. Ou seja, o imposto de renda retido na fonte sobre as férias não vai calcular no mês que você gozou as férias, e sim no mês que ela foi paga, tá? Então, por exemplo, eu entrei de férias dia 1º de março. Gente, não sei nem se é dia útil, porque não tô olhando no calendário, mas vamos supor que seja uma segunda-feira. Dia 1º de março eu entro de férias. Conforme a legislação, férias têm que ser pagas 2 dias antes de iniciar o gozo, ou seja, o pagamento vai cair lá em fevereiro,
certo? Então, o fato gerador do imposto de renda retido na fonte das férias é fevereiro e não março, que é a competência das minhas férias e o mês que de fato eu gozei de férias. Então, a gente tem que ficar atento aí às particularidades, porque o imposto de renda retido na fonte é um tributo do governo, específico da Receita Federal, e serve como antecipação da declaração anual do pagamento do imposto de renda anual. Só que ela tem um regime diferente das outras verbas da folha de pagamento, que é o regime de competência. Ela tem como fato gerador o mês do pagamento. Então, fiquem sempre atentos a isso quando for calcular o imposto de renda aí na sua folha de pagamento. Até então, a gente vem fazendo o quê? Calculando toda a parte previdenciária através da declaração da DCTF e gerando uma guia DARF única para pagamento da Previdência. E o imposto de renda retido na fonte, a gente faz o quê? A gente gera uma guia DARF comum, que a gente fala, que inclusive pode ser gerada pelo programa do Sicalc ou Sicalc Web, e efetua o pagamento através de código de barras ou até mesmo do identificador e do código da guia. Mas, conforme instrução normativa da própria Receita Federal, número 2137, que vem a substituir a instrução normativa 2005 do ano de 2021, o imposto de renda retido na fonte vai passar a incorporar a guia e a declaração da DCTF Web a partir do mês de maio de 2023. Então é agora, mês que vem. Só que aí tem um detalhe, não é a folha de maio que vai ter o imposto do imposto de renda retido na fonte declarado na DCTF. Não, é tudo que for pago dentro do mês de maio e tiver retenção na fonte a título de imposto de renda, deverá ser declarado na DCTF Web, tá? Então, recapitulando, é um imposto que tem como fato gerador o mês do pagamento. Então, se eu digo que é tudo que causar o fato gerador dentro do mês de maio de 2023 deverá ser declarado na DCTF Web, tudo que eu pagar aos funcionários ou pessoas autônomas dentro da minha folha de pagamento que tiver retenção de imposto de renda e que o pagamento disso caia em maio, deverá ser declarado na DCTF Web. Então, valendo lembrar que a folha de abril é paga no 5º dia útil de maio, automaticamente a competência de abril já entra na DCTF Web, o imposto de renda retido na fonte. Aí vem a pergunta, estão preparados? Vocês sabem o que fazer nesse caso? Como pagar essa guia de imposto de renda? Gente, é assim, muitas vezes as coisas são prorrogadas inúmeras vezes e a gente acaba se acomodando que a coisa pode não acontecer, né? Por conta das prorrogações que vêm sendo feitas pelo governo, até por questões de ajuste de sistema, de equipe preparada, de ter um manual de orientações. Então, tudo que eu tô falando para vocês vem de acordo com toda a minha experiência nesses mais de 20 anos aí no departamento pessoal e também com base nas informações que a gente precisa estar sempre coletando, buscando e absorvendo de conhecimento dentro das páginas da Receita Federal, do Ministério do Trabalho, do E-Social, né, da Previdência, da Caixa com relação ao FGTS e também na questão do FGTS digital agora, que é uma realidade próxima. Então, a gente precisa estar sempre atento, mesmo sabendo que existe a possibilidade de uma prorrogação,
não deixem para se preparar e para conhecer as informações de última hora, porque talvez não dê tempo de você adaptar o seu departamento pessoal ou a sua empresa a essa mudança e manter a rotina em dia, né? Então é uma dica aí muito importante que eu deixo para vocês. Eu sei que às vezes a correria nos pega meio que de surpresa e acaba que a gente deixa para depois, não por uma escolha, mas sim por uma necessidade. Mas sempre que existir a oportunidade de absorver mais informação e mais conhecimento sobre as prováveis mudanças que estão acontecendo, que vão acontecer e que envolvam diretamente o seu setor, façam a escolha por absorver essas informações, porque vocês vão se sentir muito mais seguros e preparados para tocar, né, colocar para frente aí o setor de vocês e conseguir conduzir da melhor forma possível todas as rotinas, que não são poucas, né, eu sei disso. Então, sempre que tem uma mudança, existe um certo desconforto na adaptação, porque você tem que mexer com toda a rotina. Mas, muitas vezes, essas mudanças, principalmente nos últimos anos, com relação ao sistema, vem nos trazendo inúmeros benefícios na área contábil, na área de departamento pessoal. Eu me lembro bem quando iniciou a parte da conectividade social e também a questão do e-social em si. Foi um pânico total, apesar de isso já ser assunto há muitos anos e ter sido prorrogado por muito tempo. Quando realmente caiu na nossa realidade, houve uma insegurança muito grande da grande maioria dos profissionais, porque era um sistema novo e eram muitas informações de início, muitos erros. Então, é comum essa insegurança, esse desconforto, mas de fato é quando a gente ainda não está completamente preparada para seguir em frente com as mudanças que nos são impostas, né? E não é diferente aqui na DCTF. O programa da DCTF tá ok, certo? Quem é profissional do departamento pessoal sabe que é um programa que está na plataforma do ECAC, lá dentro do site da Receita Federal. Você acessa com o certificado digital da empresa ou através de procuração. Vai ter lá, lá dentro do ECAC, tem a opção de declarações e lá você vai achar a opção DCTF Web. Ela funciona de maneira online e, como eu falei, acessando através do seu certificado digital ou da procuração. Lá já vai estar as informações que você precisa apenas conferir e transmitir. Por quê? Porque tudo que a gente transmite na DCTF Web vem das informações enviadas no e-social. Então, gente, assim, ó, o imposto de renda nada mais é do que eu trazer um imposto que já existia na minha folha de pagamento para dentro de uma única guia. Então, eu estou unificando as guias da Previdência e da Receita Federal referente ao imposto de renda retido na fonte numa única guia. Em vez de mandar para o meu cliente 2 guias de imposto aqui, eu vou mandar uma só. E dentro do corpo da guia, na descrição, vai ter todos os códigos, os valores e o nome de cada imposto que ele está recolhendo naquela mesma guia DARF gerada pela DCTF Web. Como que eu faço para gerar corretamente uma DCTF Web, Luana? Bom, além de acessar da forma que eu comentei anteriormente, você precisa ter feito os envios ao e-social corretamente, dentro dos prazos, envio de remuneração, pagamento e fechamento da competência em questão. Se nós estamos falando da DCTF Web de abril, que tem o pagamento em maio, a competência de envio dos eventos do e-social é a competência abril, tá? Então, vocês têm que estar com todos os envios em dia, lá no e-social, para que ao acessar o ECAC, vocês já tenham todas as informações ali na guia, na declaração da DCTF, para enviar à Receita Federal
e reconfirmar, digamos assim, né? Retransmitir a informação que vocês já enviaram para o E-Social agora para a Receita e nisso gerar a guia do imposto de renda retido na fonte junto na guia da Previdência Social, tá? Pessoal, se alguém for tendo alguma dúvida, que eu sei que eu falo um pouco rápido, vocês podem ir me chamando ali nos comentários, que eu faço uma pausa e vou esclarecendo tudo para vocês, tá? Aproveita, manda o aviãozinho aí pro colega de profissão, pro colega de trabalho, para aquele gestor, para aquele gerente que você imagina que talvez essas informações sejam muito positivas, contribuam bastante. Eu acho que vai ser bem legal, tá? E daqui a pouco eu vou contar uma novidade exclusiva para vocês aqui durante a live, que eu acho que vocês vão gostar. A gente nunca fez aqui no Vira DP, é uma novidade e eu quero ver como é que vai ser a adesão disso com vocês que estão sempre nos acompanhando aqui na nossa página do Vira DP. Bom, então dando continuidade ao nosso assunto, quando entrou então essa Instrução Normativa 2137, ela exigiu que todo fato gerador de competência maio de 2023, referente ao imposto de renda retido na fonte, seja declarado então na DCTF Web e gerado guia no DARF junto com a parte previdenciária. Então a gente vai estar unificando as duas guias numa única guia. Aí você pode me perguntar assim, Luana, mas quais são os impostos referente à retenção de renda na fonte que vão estar exclusivamente embutidos na DCTF Web? Eu vou dar uma lidinha aqui para vocês em todos os códigos de imposto de renda, que eu fiz uma colinha, porque é bastante númerozinho e código, enfim, para tá decorando, mas só para vocês entenderem. E quem quiser já aproveita, já anota aí, já pega o papel e a caneta rapidinho, que eu vou passar para vocês todos os códigos e do que se trata cada código que vai entrar obrigatoriamente na DCTF Web do próximo mês agora, no próximo fechamento, referente ao imposto de renda retido na fonte, tá? Tô falando da nossa folha de pagamento mensal para quem é do DP, mas também tô falando de um imposto que anteriormente vinha sendo gerado e informado na DCTF, que não era web, que não vinha a parte previdenciária. Agora ela passa a ser declarada na DCTF Web junto com a parte previdenciária. Isso já agora, fato gerador maio, então não percam a oportunidade de já anotar todos os detalhes com relação a isso, porque a gente está falando de uma realidade já próxima dos próximos fechamentos aí de folha de pagamento, tá? Então vamos lá. Primeiro código que entra na obrigação do imposto de renda na DCTF, 0561. Esse para o pessoal da folha, a gente está super acostumado, né? 0561 se trata do código de recolhimento dos rendimentos dos trabalhadores assalariados dentro do país. Então são os empregados que possuem vínculo empregatício, registrados na sua folha de pagamento da sua empresa normal, tá ok? 0588, que é o rendimento de trabalho executado sem vínculo empregatício. Então é aquele pessoal que tem RPA, é aquele prestador autônomo, pessoa física, que ele não tem vínculo empregatício com a tua empresa, mas prestou um serviço específico e por conta do valor do serviço prestado, teve a retenção na fonte. Então, 0561, 0588 são códigos de imposto de renda retido na fonte que entram sim na DCTF Web já no próximo fechamento, tá ok? Outro, 1889, 1889, que é o quê? Rendimentos acumulados conforme artigo 12
da Lei 7.713 de 88. Então, anotem aí. 1889 é o rendimento acumulado conforme artigo 22 da Lei 7.713 de 88. Dá uma conferidinha lá, vê se você tem algum caso que se enquadra, porque esse código também entra na declaração da DCTF Web, tá? 3533, que é proventos provenientes, né, resultantes de aposentadoria, reserva ou reforma de pessoal aposentado ou por pensão pública, tá? Então, 3533 são rendimentos provenientes de aposentadoria, reserva, reforma da Previdência Pública, tá bom? Outro código, 3562. Esse código são rendimentos referente à participação nos lucros ou resultados das empresas, tá? Se houve alguma retenção na fonte referente a lucros e resultados que você recebeu, também vai entrar ali na DCTF Web. 0610. Transportes internacionais de cargas. Se houve alguma retenção no sentido de transporte internacional de cargas, referente a rendimentos na fonte, também vai ter o imposto embutido na DCTF Web. E o último, 0473, que é rendimentos de trabalhos ou trabalhadores residentes no exterior. Então, quem teve rendimentos retidos na fonte, imposto retido na fonte, sobre esses rendimentos de pessoa que reside no exterior, também vai ter que declarar no código 0473, tá? Mas ao levar essas informações para o E-Social, você não precisa nem deve fazer nenhum tipo de manipulação de informação dentro da declaração, tá? Essas informações já são automáticas, ou seja, quando você faz o envio dessas informações, que houve essas retenções na sua folha de pagamento, na sua empresa, pessoa física ou pessoa jurídica, né? Automaticamente, estando no E-Social, todos os envios devidos dos eventos de remuneração, pagamento e fechamento da competência mensal, já leva isso lá para a DCTF Web e automaticamente você já tem essas informações. Luana, mas e se eu chegar lá no site da Receita, entrar no ECAC e perceber que o valor do imposto de renda retido na fonte que está lá é diferente do que está na minha folha de pagamento, ou diferente do que eu calculei manual e vi que era o correto? Aí eu vou lá e manipulo a DCTF, vou lá e altero, edito? Não, gente. Vocês vão ajustar essa informação lá na folha de pagamento de vocês, revisarem os relatórios para avaliarem aonde que esse cálculo está dando diferença através dos relatórios dos totalizadores do E-Social com os totalizadores da sua folha de pagamento, avaliarem a diferença e aonde de fato está calculando errado, retransmitir as informações corretas ao E-Social ou retransmiti-las e enviar o fechamento para que novamente a DCTF Web ou a Receita Federal receba essas informações e ajuste os valores. Eu, como profissional que sou, não indico vocês a editarem nenhum valor dentro da DCTF Web, dentro da declaração, tá? Vocês façam esse ajuste dentro do sistema, lá dentro do E-Social, tem que estar tudo alinhado certinho. Todo mundo tem que falar a mesma língua, gente. Sistema da Folha, E-Social, Receita Federal, FGTS,
para que vocês não tenham problemas aí com relação à comprovação de renda dos trabalhadores, tá? E depois a divergência e cair em malha fina dependendo da situação, em cobrança fiscal, enfim, tá? 0472 ou 0473? Ai, gente, o código correto é 0473, tá? Rendimentos de trabalhadores residentes no exterior, 0473, tá bom? Se eu falei 0472, eu falei errado, deletem, é 0473, tá bom? Então, assim, uma vez que a gente declarou todos esses impostos, todos esses códigos aqui na DCTF Web, a gente não declara mais na DCTF, tá? Lá no programa PGD. Não faz mais a declaração de todos esses códigos que eu mencionei para vocês, a gente não faz mais na DCTF. A gente faz apenas na DCTF Web, porque essas informações foram também incorporadas ao E-Social e automaticamente elas são declaradas junto às demais questões de folha de pagamento de rendimentos de trabalhadores, assalariados ou não, com ou sem vínculo empregatício, enfim, relativos à folha de pagamento mesmo, tá? Tem que molhar a garganta aqui, senão eu não venço a live, gente. Então, assim, ó, uma vez que tá todos os códigos lá, referente ao que é devido na folha de pagamento, o que eu quero dizer com isso? É que não obrigatoriamente, na sua guia da DCTF Web, vai ter todos esses códigos que eu mencionei, não. Porque se você tiver apenas o caso de retenção na fonte dos trabalhadores que são registrados na sua empresa, ok, você só vai ter o código 0561, tá? Mas se você tiver empregados registrados com retenção na fonte e também houve uma prestação de serviço de um prestador autônomo, do qual vai gerar RPA, e teve também retenção na fonte, aí vai ter o 0561 e o 0588. Então é isso que vocês têm que observarem, que não necessariamente vai ter todos esses códigos na sua declaração. Pode ter todos, pode ter um ou dois, ou também pode não ter nenhum, né? Se não tiver retenção na fonte na sua folha de pagamento, não tem o que declarar, não vai levar essa informação para o E-Social, porque não houve o cálculo na folha de pagamento e automaticamente não vai levar essa informação para a declaração, porque não vai gerar um imposto de fato, não existe um imposto. Gente, e qual é o valor mínimo para ter a retenção na fonte? Relembrando que o valor não vem sendo atualizado desde 2015, existe uma proposta do governo para reajustar esse valor nos próximos meses ou no máximo no início de janeiro, mas não existe nada concreto, então vamos falar do que existe de fato, tá? A nossa tabela atual tem como valor mínimo de isenção de imposto de renda o valor de R$ 1.903,08. Então, quem tiver esse valor líquido na folha de pagamento, até esse valor, não tem retenção de imposto de renda na fonte. Agora, R$ 1.905 já vai ter a retenção. Então, automaticamente essa informação vai para o portal do E-Social, né? Você vai ter esse desconto na folha de pagamento, conforme a tabela do imposto de renda, e a empresa vai recolher esse valor embutido na guia da DCTF Web. Luana, quando eu gerava pela minha folha de pagamento, eu gerava separado o que era imposto de renda de férias e o que era imposto de renda sobre a folha. Tem como fazer isso agora? Vai ter como eu separar? Bom, existe lá na DCTF Web a opção de você filtrar e emitir por códigos as guias, né? De acordo com cada código de cada situação do imposto. Eu não oriento,
tá? Por quê? Porque pode haver confusão, duplicidade de pagamento, ausência de pagamento. E como no corpo da guia vem totalmente descrito cada código, com cada valor, com cada imposto que se trata, se é da Previdência, se é a parte retida do funcionário ou não, se é a parte da empresa, que é a parte patronal que a gente fala, tô falando de INSS, tá, gente? Se é imposto de renda, se é imposto de renda do pessoal assalariado, se é do pessoal sem vínculo, se é retenção na fonte de férias ou sobre a folha. Então vai estar tudo discriminado no corpo da guia. Então, se a empresa já efetua os pagamentos corretamente de todas as guias, eu não vejo por que vocês fazerem a separação dessas guias por situação. Mas isso é uma opinião minha e cada um tem a sua maneira de trabalhar e de organizar o que libera para o cliente, tá? E até às vezes por preferência do próprio cliente. Então, a princípio dá para fazer, mas tem que tomar muito cuidado, destacar muito bem que são guias distintas, que são coisas diferentes e que ambas precisam ser pagas para que não haja confusão. Até porque assim, antes você separava o que era imposto de renda sobre a folha e imposto de renda sobre férias, mas agora a gente está falando de uma guia que vai ter INSS, parte descontada do funcionário, parte da empresa, quando não for optante do Simples, e imposto de renda, onde vai ter sobre a folha, sobre férias, sobre RPA. Então, são várias informações para você estar gerando aí, de repente, 5 guias separadas. Eu não vejo muita segurança nisso, mas vai de cada profissional, do critério e do padrão de cada empresa também, de cada cliente, enfim, tá? Mas fiquem atentos a isso, porque agora, como vai sair tudo lá na DCTF, tem que tomar cuidado de não deixar nenhuma guia para trás, tá? Outra coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que a gente não pode mais, a partir do momento que o imposto de renda retido na fonte estiver incorporado na DCTF Web, a gente não pode mais gerar o DARF comum para pagamento, porque a Receita não vai reconhecer esse pagamento como quitação do rendimento na fonte relativo à sua folha de pagamento. Então, se você equivocadamente, por algum motivo, fez o recolhimento em DARF comum, você vai precisar pedir restituição ou compensação desse valor, ou reembolso, enfim, tá? Então, a partir do momento que estamos com o imposto de renda retido na fonte, lá dentro da DCTF Web, da nossa declaração, da guia unificada com a Previdência, não temos mais que gerar e nem efetuar nenhum tipo de pagamento através de DARF comum, tá? O DARF comum, gente, é aquela guiazinha DARF que lembra muito uma GPS, né, compridinha, retangular, enfim, que tem ali o código, período de apuração, valor da guia, identificador, que é o CNPJ, dados básicos, né? E era uma guia DARF mesmo, que poderia ser gerada pelo programa Sicalc da Receita ou até pelo Sicalc Web dentro da página da Receita Federal. Então, a partir do momento que a gente estiver falando em DCTF Web e o imposto de renda estiver embutido nessa declaração, esqueçam o DARF comum para recolhimento desses códigos que eu mencionei aqui para vocês, tá? E mais um detalhe, gente. De maio até dezembro de 2023, a gente tem que tomar um pouquinho de atenção com relação a um detalhe nessa questão do imposto de renda na DCTF. A instrução normativa diz que todos os valores decorrentes de um rendimento que não for passível de informação no e-social, ou seja, todo imposto que for retido na fonte, lá na minha folha de pagamento, mas que por algum motivo não foi para o e-social, e eu não estou falando de esquecimento, não é que não foi porque eu não enviei a remuneração do fulano, não. Por exemplo, pensão vitalícia, tá?
eu gero uma folha de pagamento dentro do meu sistema de uma pensão vitalícia para um dependente de um ex-empregado da minha empresa. Esse rendimento, esse valor que eu pago, tem tributação, pode haver a tributação. Só que essa pensão vitalícia não vai para o E-Social. Essa pessoa não é declarada no E-Social, esse rendimento não conta no E-Social, não consta no E-Social. Então, automaticamente não está indo para a DCTF Web. Porque vocês lembram que eu falei que vocês vão acessar o portal do ECAC lá na página da Receita, vão acessar declarações DCTF Web e lá já vai ter levado as informações do imposto de renda que estão no E-Social, que vocês enviaram os eventos, ok? Como pensão vitalícia, por exemplo, não é algo que é levado para o E-Social, também não vai para a DCTF Web. Então, automaticamente não vai haver esse recolhimento lá dentro da guia DARF da DCTF Web. Nesse caso, o que se faz? A orientação da instrução normativa é que até dezembro de 2023, nesses casos, vocês façam o recolhimento através de DARF comum, tá? Nessa guia que anteriormente eu acabei de explicar para vocês. Então, se você tem alguma pensão vitalícia declarada na tua folha de pagamento, do qual tenha renda com retenção na fonte, você deverá gerar o DARF comum, pelo menos até dezembro, até o sistema se adequar. Por quê? Hoje a DCTF Web trabalha com as informações que são trazidas através do E-Social. Sendo que a pensão alimentícia não vai para o E-Social, ainda não se achou-se um meio termo para ajustar essa informação lá dentro do portal da Receita Federal, tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida até aqui sobre o que nós já falamos do imposto de renda retido na fonte na DCTF? É algo que, a princípio, é para ser simples, né? Se eu já estou fazendo os envios devidos para o E-Social corretamente, dentro do prazo, tá tudo em dia, fechamento, pagamento, remuneração. Luana, mas então eu preciso disso, ok, no E-Social para gerar minha guia, eu tenho que fazer tudo correndo até dia 7 ou até o 5º dia útil para liberar para o meu cliente. Não, você continua tendo prazo da declaração até o dia 15, que é o prazo de envio da DCTF Web, e o imposto de renda vai continuar vencendo no dia 20, junto com a parte previdenciária, agora em uma guia unificada, que é o DARF da DCTF Web, tá? Gente, alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida até aqui? Senão eu vou dar continuidade. Quem ainda tá chegando, pegou o assunto pela metade, se quiser de repente fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida, pode chamar ali nos comentários, tá, gente? Deixa eu ver se eu não passei nada aqui. Não, eu acho que é isso, né, gente? Pessoal, então assim, ó, sobre o imposto de renda retido na fonte na DCTF Web, é isso. Preparem-se, a realidade é para agora, tá? É agora no período de apuração ou fato gerador, mês do pagamento, maio, tá? De 2023. Então, se atentem ao fechamento da folha do mês 4, se atentem ao fechamento do mês 5, com relação a tudo que houver pagamento dentro do mês de maio, né? Façam a conferência dos códigos devidos na sua folha de pagamento, se constam no corpo da guia da DCTF Web, lá no seu DARF, que foi efetuada a declaração.
Se houve alguma divergência, revisem todos os totalizadores, os fechamentos do seu sistema, do sistema da Receita e do E-Social, para ver aonde que está a diferença e qual sistema está errado, tá? Para que vocês consigam fazer os devidos ajustes e façam a declaração corretamente. Porque só editar a informação não vai resolver o problema e vocês vão só postergar aí uma situação que provavelmente, muito provavelmente, vai estourar ali na frente, tá? Agil Serviços BR, acho que é isso, né? Obrigada, obrigada. Fico muito feliz que eu consiga expor aqui, né, a minha explicação e a minha experiência de uma forma que vocês consigam absorver de forma mais clara e objetiva possível. Fico feliz que eu tenha conseguido, né? E muito obrigada pela sua participação. Obrigada a todos vocês. E não esqueci da novidade que eu falei no início da live. Na próxima semana, a gente vai ter outra live aqui no Vira DP. Vamos falar sobre cálculos trabalhistas. Não percam, vai ser super legal. A gente vai falar de todos os tipos de cálculos trabalhistas que compõem a folha de pagamento e a rotina do departamento pessoal. Então aproveitem, já façam anotações, tirem suas dúvidas, junta com a calculadora, o caderno, a caneta, para que a gente faça junto aqui e consiga acompanhar o máximo possível as informações e que eu consiga transmitir o máximo possível de conhecimento para vocês, tá? Mas a novidade que eu quero contar é que na próxima semana, na próxima live, que vai ser na terça-feira, 7h30, também aqui no Instagram, a gente vai estar fazendo eu digo gente, porque não sou só eu, né? Sempre tem que ter alguém que esteja aqui transmitindo conhecimento, que esteja botando o rosto para vocês se identificarem ou não, enfim, mas que eu consiga transmitir mais pessoalidade para vocês. Mas um trabalho nunca se faz nada sozinho, né? Então, por trás sempre tem uma equipe e pessoas engajadas a fazer a coisa acontecer. Então, a gente, essa equipe, decidiu fazer um sorteio de um dos nossos infoprodutos ao vivo na live da semana que vem. Nós temos, dentro do Vira DP, um e-book muito legal. Já houve uma adesão bem legal, bem participativa de algumas pessoas, houve a compra. Quem tiver interesse, inclusive, nós temos o link ali na nossa bio, tá? De todos os nossos infoprodutos, dos nossos serviços e dos nossos canais de comunicação, tá? Na próxima semana, na live, então, a gente vai sortear um e-book. Se tiver bastante gente na live e eu me empolgar, quem sabe 2. Mas, a princípio, nós vamos sortear um e-book para quem estiver ao vivo aqui na live, tá? Participando como brinde da participação da nossa live da semana que vem, tá? Vai contar muito se vocês já tiverem estado nas outras lives, com toda certeza. Então deixa lá nos comentários que participei da live ao vivo, enfim, que daí quem sabe soma pontos na nossa próxima live para você concorrer ao sorteio de um e-book do Vira DP exclusivo, material confeccionado por mim, né? E que está disponível para venda lá na nossa bio, tá? Lá no link. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido passar o máximo de informações possíveis para vocês, que com essas informações vocês consigam dar continuidade aí a mais essa obrigação, mais essa mudança aí no departamento pessoal. Eu vejo como muito positiva, né? A gente está unificando declarações, unificando impostos, evita retrabalho, evita pagamento em duplicidade, evita mão de obra, né? A gente para de perder tempo de profissionais qualificados com meras questões burocráticas e operacionais e passa a dedicar o tempo a um trabalho de qualidade efetivo
né, a explorar esses profissionais qualificados, aonde de fato eles merecem estar sendo explorados, né, e não nessa burocracia toda que a gente ainda tem na área da contabilidade, na área do departamento pessoal, tá bom? Então, vejo vocês na próxima semana, terça-feira, na nossa próxima live sobre cálculos trabalhistas. Vai ser bem legal. Anotem as suas dúvidas durante a semana, no dia a dia de vocês, que vocês forem tendo de dúvidas, já vão anotando para a gente bater um papo bem legal e tirar todas as dúvidas na semana que vem. Essa live vai ficar salva no nosso feed, tá? Então, e também vai para o nosso canal do YouTube depois. Então, aproveitem para mandar aí para quem não conseguiu assistir no ao vivo, que eu espero poder ajudar o máximo de pessoas possível. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Que legal, parabéns pelo conteúdo e explicações de hoje sobre a declaração de imposto de renda. É isso aí, gente. Obrigada a vocês. Ah, e lembrando, declaração de imposto de renda 2023. Gente, tá batendo na porta o prazo. Vence dia 31 de maio. É o último prazo para declarar imposto de renda. A equipe do ViraDP faz a declaração do seu imposto de renda e te ajuda também nas dúvidas caso você esteja fazendo declaração. Então, chama a gente lá no WhatsApp, link na bio, tá? Que a gente vai te ajudar nessa declaração também. Próxima terça-feira, 7h30, aqui no Instagram, live de cálculos trabalhistas com sorteio exclusivo do nosso e-book Base do Departamento Pessoal, tá bom? Obrigada, gente. Até mais. Boa noite e boa semana de trabalho para todo mundo, tá bom? Obrigada.